Como fazer literacia familiar, exatamente. O nosso recorte hoje é como se faz a literacia familiar. Estelinha, pede por favor aqui a participação, participa comigo, vamos fazer esse bate-papo. Grande Cássio, seja bem-vindo, meu caro. Evelyn, Tuque, bem-vindos todos aqui. Hoje uma live muito importante, a gente vai tratar de um tema muito sério, tá? E é um tema assim que dá evocações boas e ao mesmo tempo a gente nunca pode esquecer que o Brasil é um país muito órfão. A maior parte da... Bom, bem-vinda, Estelinha. Boa noite, Vicente. Estelinha, tá frio aí, eu tô vendo em Porto Alegre. Tá frio, Vicente. Tá frio, Vicente. Tá frio. Aqui ainda é inverno, Vicente. É, nesses pampas e pagos gaúchos aí. É isso aí, Vicente. Mas olha só, que eu estava falando no seguinte pé, Estelinha. Diga, Vicente. Abordar o tema da literacia familiar é muito importante, é muito fomentador do bom, do que tem que ser feito, etc. Mostra caminho de crescimento aí, mas lembra as tristezas. Nós somos um país predominantemente órfão. Quase todo mundo no Brasil é órfão, é uma coisa impressionante. E eu queria acrescentar nisso daí uma coisa um pouco ousada, mas não por isso não verdadeira, que eu vou afirmar aqui, quem não recebe literacia familiar, tá, é órfão. O tão só não recebimento da literacia familiar é em si uma forma de orfandade. Orfandade não tem que ser simplesmente uma orfandade absoluta, ou simplesmente não realização razoável da paternidade e da maternidade. E assim, encaminhar a prole para fazê-la crescer é algo basilar, tá? E sem o que há orfandade, não há o recebimento pleno do crédito de que todo mundo nasce, que é o crédito de pai e mãe. Eu queria, Estelinha, só afirmar aqui, nós vamos falar sobre literacia familiar. Isso, como fazer literacia familiar, né, Vicente? Isso, o foco exato é como fazer. Eu só vou pedir um minuto para dizer o que é a literacia familiar. Ótimo. Aliás, eu ia te perguntar isso. Conta para nós o que é a literacia familiar, Vicente. Então, até porque quem está falando de paternidade e orfandade, e de paternidade, maternidade e orfandade, que são coisas raras, a literacia também é. Literacia vem de culto, tá? Falta de referências, né, gente? Sim, entre várias coisas. Vai ficar mais claro aqui, viu, Cássio? A literacia é o cultivo da linguagem. Literate, em inglês, vai querer dizer de linguagem como posse da linguagem, do modo geral. A literacia é mais amplo do que a alfabetização. É muito mais amplo. Então, a literacia familiar é o cultivo no ambiente familiar, um conjunto de práticas, um conjunto de uma abordagem que uma família tem com os seus, em especial com a prole pequena, tá? Para familiarizá-los com aquilo que dá à humanidade, a todo mundo, que é a posse da linguagem. A criança, mesmo aí, eu não vou entrar num preciosismo da fase intrauterina, como é que conta aquela história para a criança dentro da barriga ainda. Isso aí vai ficar por um momento. Mas desde muito cedo, a criança, antes de ser alfabetizada, ela começa o processo que se chama letramento. O letramento é uma articulação da inteligência, tá? E geral. A linguagem escrita, vamos lembrar de um negócio, gente. A linguagem escrita é uma invenção. A fala, a linguagem verbal, o falar, ouvir, é natural. E é o desenvolvimento dessa primeira naturalidade que vai dar as condições para que a alfabetização tenha mais sucesso e se evite a dramalhão que a gente vê hoje do analfabetismo funcional. Então, assim, a criança não aprendeu a ler, mas ela anda na rua, vê o ônibus. Ela sabe que tem nome do ônibus, ela não sabe decodificar. Quando ela for alfabetizada, ela vai decodificar o nome do ônibus, o destino, o som, o grafema, mas antes disso, ela já sabe que ali tem nome.
que ali é uma linguagem, que quer dizer uma coisa. Na casa dela vai ter provavelmente uma coisa que é um manual de como funciona um aparelho, que é um tipo de linguagem, mas ela vai ver que tem um livro que é de uma outra coisa, que alguém manda um e-mail. Então, ela está vendo linguagens, tá? Das diversas formas, entendeu? Além da verbal, ela está tendo contato com a linguagem gráfica. Então, isso já começa, não a alfabetização, mas começa o letramento. Tem que colocar a criança está assustada nesse mundo com essas coisas. A postura ativa, tá, da família em falar com a criança, no sentido não só de interagir, mas de interlocucionar. As tão só interação, vê bem, se não tem interação, gente, que é o que infelizmente é um grau grave de orfandade, que é a apatia. Se você não tem interação, se a família não provê razoável interação, cara, isso é muito mais grave. Você está mexendo com pessoas apáticas, que vão ter problema depois cognitivo no primeiro nível, que vão ficar na idiotice, que é o primeiro nível que não pega a percepção. A pessoa não desenvolve estrutura perceptiva. Tá? Agora, mais do que interagir, tá? Você vai ter que... A proposição da literacia familiar é interlocucionar. Você conversa, você fala. E segundo os manuais aí, entre um arcabouço de ferramentas que é o que a gente quer, como que faz a literacia familiar, é dito assim, expressamente, a mais importante das atividades da literacia familiar é ler em voz alta para a criança. Ler em voz alta e em esquema dialogado. Então, isso é uma... Eu sempre lembro as pessoas uma questão que é a leitura naturalmente pede a falar em voz alta. Nós passamos a ler em silêncio, individualmente, muito recentemente, por causa da instituição escolar. Antigamente, as pessoas liam em voz alta, porque elas liam sozinhos, tudo era mais solitário, era mais individual. Mas os efeitos, só você fazer aqui, pega qualquer coisa que você está lendo. Aqui a gente aprendeu um mau hábito, que é ler só quieto. Mas se você fizer aqui um exercício simples, tudo que você vai ler semana que vem, passa ali em voz alta, vai no teu cantinho ali. A retenção, a absorção é muito grande. Você está falando, toda uma estrutura da consciência fonológica fica ativada. Tá? Então, assim, essa é importante. E isso vai dar a dimensão da interlocução. Locução é o uso e o manejo da linguagem, que vai demandar essa consciência fônica e etc. Então, assim, entre todas as ferramentas, essa é a dita como a mais importante. É a dita exposição abonada por gente craque aí, tá? da formação infanto-juvenil, como, por exemplo, o Carlos Nadalim. Tá? E, assim, então, Cássio, ativação perceptiva ampliada. Claro, evidente. A percepção fina. Já em Aristóteles, estou falando aí, 2.600 anos, você já tinha a defesa do método auditivo, como pela captura da audição vai ter uma ordenação importante. Tá? E por isso que ele faz uma grande defesa da poesia. Tá? E a antessala de tudo isso aqui que a gente está falando seria a poética para Aristóteles, que era a questão, os mitos eram falados de maneira poética, aquilo, etc. Então, essa seria, onde que você realiza... Tem vários jeitos de você fazer a leitura em voz alta, dialogada com alguém. Mas o caminho áureo para isso é a contação de histórias. Nunca pode esquecer, e as pessoas, a gente está vivendo uma fase racionalista, decorrente de uma maldição positivista, e as inteligências estão caindo e as pessoas estão tendo arrogância que são inteligentes. Mas as inteligências caem, você já falou com o analfabeto funcional? O tempo todo. Que tá com cara preta? Já aconteceu alguma vez isso com você? Diariamente, várias vezes, Vicente. Tá entendendo? Então, os caras... Então, o que acontece? As pessoas perderam algo que é natural nosso, que é a estrutura narrativa. Todos nós narramos. Há um ponto que, mesmo quando a gente vai dormir,
a gente está narrando para nós mesmos. Nós não ficamos sem narrar. Então, você tem que contar as coisas para a criança numa forma narrativa. Imagina se você chegar aqui e falar para a criança, ó, não confie nos estranhos. Ela não entendeu. Pode pegar uma coisinha ali, mas não entendeu. Agora você chegar e falar, sabe o que é? Tinha um bosque, e nesse bosque tinha uma menina que usava um chapéu de cor vermelha, ela saltitava, pulava para cá, para lá, não sei o que, aí veio um lobo disfarçado. Ela entendeu perfeitamente. Ela entendeu perfeitamente. Ela faz a captura por uma estrutura da isomorfia da história e um conceito, que ela ainda não tem a posse do conceito do perigo. Mas bocozinha a criança não é. E essa estrutura narrativa está funcionando. E as crianças adoram isso. Criança ama contar a história 3 vezes, 4 vezes. É o aparato que a criança tem. Conta de novo! E aquela do fulano! E aquela de não sei quem! Mas fala mais uma vez! Você está entendendo? Exato! Isso é vida infantil, gente. Entendeu? Então, assim, é o tempo deles. Aí você percebe como é que ela está vivenciando aquela questão. Você está pondo por uma narrativa de história, você está colocando essa criança numa riqueza. Você está dando um tesouro de riqueza. Agora, você imagina a criança, gente, gente, criança criada sem interação, um exército. Agora, sem interlocução também. Então, assim, ao rigor, quando se traz esse exercício constante, familiar, afetivo, de interlocucionar com a criança, pelos vários recursos, você está instigando alguém a ser ativo. Porque existe uma maldição que a gente acha que ouvir é a base da leitura. Tá? Quem não sabe ouvir não vai saber ler. Se ouve porcamente, vai ler porcamente. Você está entendendo? Porque quer ler direitinho? Então começa com uma boa audição, consciência fonológica, tudo aquilo que você... Só que o pessoal acha, porque ouvir é algo receptivo. Igual a leitura, eu recebo. Mas as pessoas associam de uma forma rasa que a audição e a leitura, porque são receptivas, são passivas. Quando não tem nada de passivo. Tá? Quem não ouve não sabe pensar, está dizendo o Carlos aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Só para dizer, o Cássio é um grande conhecedor aí da filosofia grega. Tá? É um estudioso aí de Platão, isso há muitos anos que eu conheço o Cássio, já é um cara que navega aí dentro dos conhecimentos clássicos aí, de como se educa, na paideia, você tá entendendo? Aquela coisa toda. E aqui acontece. E é corretíssimo, quem não ouve não pensa. A audição educada é muito importante. Tá? E ler é pensar, gente. Ler é pensar. Ler sem pensar é o ato analfabeto funcional, porque ele é um passivão. Ele é sem uma estrutura da matéria. Então, o que acontece? O pessoal tem uma ideia rasa de que a leitura e a audição são passivos, quando não é. É lá na contação da história, pelas primeiras. Olha a criança pedindo, conta de novo, conta de novo, conta de novo. Ela está aprofundando na história. Você vai vendo que até é natural, uma criança bem estimulada no ambiente, é natural querer mais saber, mais conhecimento. Você vê aquela coisa. Então, ensinar a abordagem ativa. E isso é um salto, Stanley, para quando essa criança chegar na escola. A escola vai na contramão disso daqui. A escola parte de uma ilusão maldita que está colocada aqui. As crianças têm que chegar aqui como folha em branco. E nós vamos ensinar. Vai catrar um pouco que tem. Você está entendendo? Porque lá na escola vão tratar como receptivo, como passivo. O receptivo passivo, ó, fica aí, enche a pouco o saco, não dá problema e vira conformista. Então, se a criança já chegar lá frágilzinha, acontece o que está acontecendo. Você está entendendo? Vai passar pelo sistema escolar inteiro, entendeu? E vai sair analfabeto, funcional.
Você tá entendendo? Tá aí, entende uma coisa, não é eu achar, você na realidade ver. Você tá entendendo? Aí você bota aquela coisa, tá dando fruto? Não, então a árvore não presta. É algo tão elementar assim. Tá entendendo? Não tem outro critério para você ver a barbaridade. Tem gente que nega, que não, porque veja bem, então assim, tem que instigar essa questão aqui. Eu vou repetir. A mais elevada abordagem é ler em voz alta de forma dialogada. O caminho áureo para isso é a contação de história. Tem uma outra questão aqui importante, uma abordagem que tem que ser muito considerada, chama modelagem da linguagem. E você tem que modelar a linguagem de alguém. É natural que a criança, no desenvolvimento, vai trazendo linguagens ainda fracas em termos de estrutura sintática, semântica, etc. Então, existe muito pai que põe aquele negócio que é por um rigor. E que o filho, se falou errado, faz um... Não, enfim, é famoso ignorante criando ignorante. Então, é assim, não tem muito mistério. Então, assim, como é que você corrige o filho? Não pode corrigir de excesso assim, tem que corrigir sempre, mas com uma abordagem ativa. Então, sei lá, estou com fome. Ah, você quer comer agora, então? Agora nós temos o espaguete. Estou com fome. Eu estou com fome também. Agora, então, assim, há uma necessidade de parafrasear o que alguém que está incipiente na posse da linguagem, tá? E esse é o meio de corrigir. A criança entende que ela está sendo corrigida dentro de uma forma ativa. Tá? Não só se faz essa paráfrase, esse completamento, uma coisa assim, falar coisas articuladas, tem começo, tem meio, tem sujeito, tem verbo, tem predicado, tem objeto, tem preposição. Né? E aí, no elemento da modelagem da linguagem, acrescentar duas coisas. Uma coisa é a inclusão de conectivos, para que comece a existir as coisas causais. Ah, estou com fome. Estou com fome também eu. Você está com fome. Agora tem um espaguete. Porque a sua mãe foi ao mercado hoje e comprou o espaguete, dá um conteúdo de uma frase maior com conexões. Pode falar, se tivesse não sei o quê, teria não sei o quê. Pode usar uma conjunção, pode usar uma disjunção. Porque, Estela, não sei se é só comigo, porque às vezes a coisa trava. É atrativo. As pessoas não sabem usar subjuntivo, as pessoas não estão sabendo fazer frases compostas, tá entendendo? E não sei se você tem visto isso, entendeu? Enquanto você estava falando aí dessa importância, né? Eu fiquei pensando que, do ponto de vista da psicologia, né? Como é que o indivíduo se desenvolve no seu aparelho psíquico, na relação com o mundo, como é que ele se autossignifica para poder significar o outro. E me lembrei que uma das fases da criança, quando ela ainda é muito pequena, é que ela não usa a palavra eu. Ela se refere a si mesmo, muitas vezes, pelo próprio nome, né? Então, ela diz assim, por exemplo, se for eu criança, né? Eu diria, Estela está com fome, como se eu fosse uma terceira pessoa. Porque ela ainda não chegou na significação do eu. E tem um momento em que a criança troca isso, né? Tem um momento que ela começa a dizer eu estou com fome. E isso é uma virada de chave no sentido de como é que significa o mundo, ela mesma e a relação dela com o mundo. E isso tem a ver com as palavras, porque as palavras é que vão comunicar isso para o mundo, né? Olha só, Estela, na esteira desse espetacular gancho que você pegou aí é o proto, ok, é uma fase de desenvolvimento, é assim. Só que se não se desenvolve, não sai daquilo ali, isso vai para frente, está garantido o analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional é um escapismo, em último aspecto último, é um escapismo de si. O analfabeto funcional, ele não é por ele. Ele não interpreta um texto porque ele não toma uma decisão logo. Ele não é, logo ele não decide. Ele tem que meio dissolver
ali dentro de um fluxo meio indeterminado. Mas, por exemplo, uma pessoa numa condição normal de leitura, quando ela faz uma interpretação, ela afirma um eu que interpretou, um eu que decidiu, um eu que existe. Se está frágil exatamente isso, esse processo aí, imagina, gente, tem uma coisa, as pessoas, linguagem, é tão miserê, é tão pobre em nível do horizonte, que as pessoas estão discutindo em pedagogos, estão debatendo o assunto, o importante é comunicar, como se a linguagem não fosse constitutiva da pessoa. Exatamente, Vicente, porque a linguagem ela é estruturante do pensamento e, portanto, é estruturante da capacidade simbólica do indivíduo. Eu acrescento aí, ela é estruturante do pensamento e dos afetos. É por uma constituição do próprio afeto e mãozinha dada com esse pensamento que vai se constituir o que realmente nos interessa, que é uma virtude de ordem. Eu sou uma ordem. Eu sou uma ordem própria e ordenante de algumas coisas. Se eu não constituir isso, eu vou cair na vala do que eu tenho que ser ordenado. Porque aí eu tenho uma dimensão material, é só de fora que tem que vir. Então, esse teu viés salienta bem essa perspectiva e nós vamos ver hoje. O mundo do trabalho, por exemplo. O mundo do trabalho tem um grande problema de dizer quem decidiu. As pessoas não conseguem. O tempo todo, o grande problema no mundo do trabalho é dizer quem decidiu. Decidiram. Fizeram, olha, vejam. Tá? Pessoas que são profissionais, por exemplo, às vezes é administração. O cara é formado numa atividade que a única função que ele tem que fazer é decidir. Só que o cara vai passar o resto da vida fingindo que decide para não decidir. Mas exato. E aí vai ver aquelas estruturas sintáticas que não tem sujeito. Fizeram, chegou. Algo chega sem ninguém ter mandado. São aquelas coisas. Chegar a falar. Então, então assim, a própria literacia familiar, e aqui é uma questão fundamental associada a isso. Não estamos falando de erudição. Para praticar a literacia familiar, o pai, a mãe, ou quem for, não precisa ser erudito, não precisa ser culto. Tem que ser sempre, tem uma sensibilidade, evidentemente, tem que ser atencioso. Uma criança que venha de um lugar mais simplório, mas que recebe a interlocução, que recebe a atenção nesse esforço de ser ativo, essa ultrapassa alguém que vem de uma condição material melhor, você está entendendo? Mas que não gozou da literacia. O fenômeno da orfandade, eu me sinto muito confortável para afirmar aqui, o fenômeno da orfandade, no seu sentido amplo, não é um problema de pobreza. É de afeto. É um problema muito que transcende, porque criou-se esse negócio, porque se o cara não desenvolve uma coisa é porque é carente materialmente, porque é pobre. Se associar que o analfabetismo funciona é coisa de pobre. Tá, ok? É óbvio, é mais difícil a vida do pobre, porque qualquer problema é mais difícil para quem tem dinheiro. Agora, associar analfabetismo funcional, associar o própria orfandade, a miséria, é uma coisa muito baixa, é muito grosseiro, é uma solução também escapista, sabe? Assim, não diz qualquer coisa aí, e é uma solução de um subterfúgio. Então, o que acontece? E não precisa precisa quem fala, quem ocupa, quem mostra, foi ver uma coisa. Isso é fundamental para o começo da causalidade. Na questão das ascensões das inteligências, pela posse do texto, você tem uma pessoa que não alcança o texto, é o idiota. Você fala com ele 3, 4 vezes, ele não ouve. Ele não ouve. Depois você tem um imbecil, que pega o texto, mas ele não pega o contexto. Porque o contexto tem que pôr as causas. O contexto é causal. Por isso que, então, eu quero
Ah, estou com fome, sim, vamos comer daqui a pouco espaguete, porque tua mãe foi no mercado hoje e comprou isso. E ela comprou. Se está pondo um contexto, parte de um extrato completamente, um afeto bruto, quero comer. Ponto. Você já põe aquilo, parafraseia de uma forma articulada, põe num contexto, e aí, também do Carlos Naralinha, afirma, não subestime a criança na capacidade dela fazendo as conexões. Outro toque que ele diz, ao longo do tempo, você tem que ir melhorando as palavras. A comida gostou, gostei. Estava saborosa, então? Tá? Ah, mas você sentiu o azedinho que tinha ali ou só o açucarado? Você vai aumentando isso. Você ia falar assim. Tem alguns estudos, né, Vicente, que mostram o número de exposição de palavras que determinadas crianças têm na primeira infância e como que vai ser essa alfabetização dessa criança, né? Quanto mais palavras ela escutou, mais facilmente ela vai ser alfabetizada porque ela vai ter uma capacidade maior de fazer conexões. É isso mesmo, Vicente? Sim, eu achei aí nas pesquisas vários gráficos em que mostram quem recebeu uma literacia e quem não recebeu. É assim, a questão. E aí existe uma questão, esse exercício, por exemplo, de ficar melhorando o vocabulário, se diz o seguinte, tem dois vocabulários. Um é o vocabulário receptivo, tá? Que a criança recebe e entende. Ah, tá gostoso. Ah, então estava saboroso? Você está provocando. É normal para todo mundo, não só numa criança, que o vocabulário receptivo seja maior que o expressivo. Óbvio. Mas é aumentando muito a recepção que a expressão se aumenta. Aí tem um processo de síntese, que não é bem exatamente o nosso foco aqui, etc. Aqui uma pergunta do André Aron. André, para quem não sabe, também é um grande estudioso aí da língua portuguesa, um vernaculista. Tá? Uma alegria que você está com a gente, André. Bem-vindo. Então, uma relação entre psíquico, linguagem e comunicação? Se o há, existe algum trabalho filosófico ou científico sobre esse assunto? Vamos por etapas. A relação psiquismo, linguagem e comunicação é manifesta. Coloca a comunicação aí como expressão que vai ficar melhor. Tá? Tem que expressar, gente. Você está entendendo? E se existe algum trabalho sobre isso, bom, tem um monte de trabalho sobre isso, mas é um monte. Só na perspectiva clássica, eu vou te achar aí trocentas coisas. Você pode pegar, trabalha muito pela questão da consciência fônica. O próprio Erich Fromm, ele tem um trabalho em que ele vai falar, ele faz a grande crítica, que ele fez lá exemplos, ele fala exemplo no México. Ele fala lá tipo, que os mexicanos que eram instruídos e os que viviam sem instrução, mas tinham uma vida autêntica. Como que essas pessoas se desenvolviam mais. E você pode pegar aí no psiquismo e usar uma frase do Fromm que Platão já tinha pronunciado. A grande questão da educação é você conviver com pessoas íntegras. Se você tiver muito contato com pessoas íntegras e integradas. Íntegras é um sentido moral, o cara é reto, tá? E integrada é dizer, o cara fala com coerência. O que ele fala, ele faz. Não só pela perspectiva moral, mas é uma coerência com a coisa. Ele sente e ele expressa. Essa convivência com os íntegros e os integrados é mais proveitosa do que a recepção de conhecimento. Tá? E aí está diretamente ligado à tua pergunta. O psiquismo se desenvolve dentro desse modelo. E, por exemplo, quando uma família está praticando ativamente a literacia familiar, ela está dando uma abordagem de integridade, tá? Com o filho. Está mostrando tudo tem sentido. A criança não está largada. Hoje você vai falar, as pessoas que são órfãos, a criança nasce naturalmente confiante. Ela é confiante que ela vai receber a paternidade e a maternidade. Aí não vai recebendo. Ela vai ficando desconfiada, vai ficando insegura e vira analfabeto funcional, gente. É o que está ali. O analfabeto funcional não tem segurança.
O psiquismo dele é desintegrado. Você está entendendo? Assim, então, assim, esse exercício no limite último da literacia familiar, o que menos está interessando aqui é o conhecimento. Mas, para pegar teu gancho, André, é uma constituição de um psiquismo integrado. Né? Que ele tem um psiquismo com segurança, com correção. E isso corresponde a isso. Tem um sentimento, ele tem que corresponder com algo do mundo, com alguma coisa. E assim vai. Eu posso dizer que eu ganhei. Vicente Toledano, posso dar meu exemplo aqui. Eu ganhei literacia familiar. Consigo ver hoje, retrospectivamente, o quanto que isso foi fundamental. Uhum. Mas o quanto que decorre disso é o meu tipo de abordagem, o meu tipo de vista. Não existiria a noite que eu iria dormir sem ouvir uma história. Eu pedia para repetir, tá? 300 vezes, mais uma vez! E aquela lá, você tá entendendo? Não teria a noite. Tem uma fase da criança também que é muito gostosa, que é quando a criança se apropria da história, né? Ela pega a história para si e começa a inventar uma história dentro daquela história. Aí ela começa a mudar os elementos da história. Então você trouxe o chapeuzinho vermelho, né? Mas aí o chapeuzinho dessa criança já não é mais vermelho, é de uma outra cor que ela gosta mais, que agora é o amarelo. Então o chapeuzinho amarelo faz o mesmo percurso do chapeuzinho vermelho, mas aí a criança já colocou um elemento dela de identificação com a personagem, né? É muito interessante, é muito gostoso quando a criança começa a fazer isso. Aí você vê que é o processo natural da síntese. Esse é o máximo que alguém já... Olha como é que a criança começou ali, naturalmente, sintetizar. Uhum. Algo com outro algo e fazendo outra coisa. Está plantado aí o começo da abordagem ativa. A abordagem ativa é sintetizar coisas. Todo dia sintetizando, tem esse saber aqui, aquele ali, tal, etc. Uhum. E hoje, se essas pessoas não forem acolhidas numa família que proveja isso, tá? Em algum ambiente que vai acolher isso, tá numa tanga. Vai acontecer o que está acontecendo. Porque quando ele chegar na instituição, a instituição que não quer síntese, ela não reconhece isso. Uhum. O que a instituição quer é conformidade. Exatamente. Inclusive ela diz, inclusive a instituição diz para a criança, não, está errado. O chapeuzinho tem que ser vermelho, não pode ser amarelo. O que você desenhou não é uma casa, o que você desenhou são rabiscos, vai destituindo a criança desse lugar de pertencimento da espontaneidade dela, né? Espontaneidade. E nos manuais aí que eu consultei sobre literacia familiar, ao mesmo tempo que tem que ser constante essas abordagens, elas não podem ter um rigor que mate com a espontaneidade. Não pode ser aquela coisa, é um compromisso, é uma rotina razoável, tal, mas não é aquela coisa, agora é a hora de fazer e depois não é mais. Ou aqui, porque exatamente senão você vai criar coisas reflexas e vai ter um efeito oposto. Mas olha só, vai chegar lá na instituição, não vale sintetizar, vale praticar a conformidade. Uhum. Tá? Aí o que acontece? E aí o próprio pai vai falar, o próprio pai vai exigir isso. Na ingenuidade das pessoas, mas está tirando a nota, mas está não sei o quê, mas está no padrão, você está na média, está abaixo, está acima. Né? Matou completamente, mas assim, matou a questão da síntese, a questão da construção da personalidade que você trouxe, da unicidade da vivência. Aquela vivência da criança fazendo essa síntese, não está dizendo? Ela é o máximo de unicidade da vida, ela que está expressando. Uhum. E aí a coisa aí vai criar o que alguns chamam do problema do perigo inibitório. E a criança vai achar, ela vê um perigo assim. É o poder, você está entendendo? Então, assim, a coisa é muito triste. Quando eu falo dessas coisas aqui, tá, não tem jeito de não ver tristeza. Não tem jeito de não ver tristeza. Por quê? Porque isso é óbvio. Isso aqui é uma coisa mais óbvia do que a roda gira. Tá entendendo? Mas não é feito.
mas não é feito. A nossa miséria mesmo disso aqui, é o grotão disso aqui, é nisso. Depois tinha outras coisas aqui que não dá muito para entrar, e a gente pode fazer uma próxima, que é a rede de palavras. Quando toda palavra integra uma rede. Isso já estava... A arte também é integrativa da literacia, correto? Corretíssimo. Em especial por causa do lado expressivo. É muito importante fomentar a expressão. Qualquer recepção acumulada sem invasão expressiva, tá? Ela vai criar alguma coisa meio capenga e vai cair na área da conformidade, que é o de mal. Conformidade, gente, é uma barbaridade. Tá? E aí, sob nome de igualdade, sob nome de não sei o quê, etc. Tá? A leitura é arte, ele diz, o Cássio Drummond. A leitura é arte, é isso mesmo. Sim. É arte. E aí, para o analfabeto funcional, a leitura nunca pode ser arte. A leitura só pode ser ordens. Ele não alcança. A arte... Oi? Ele não alcança. Ele não alcança. Não. Arte, qualquer definição de arte que você for ver, ela implica polissemia. Tem que ter uma problemática de tensão semântica. Se não tiver uma semântica, e por isso que é uma linguagem tanto mais refinada, a arte, porque ela trabalhará muito melhor desse lado conotativo, uma multiplicidade polissêmica, etc. Coisa que é exatamente o que o analfabeto funcional nunca quer. E se ele já for desde sempre aquelas coisas só unívocas, só ordem, só mando, você está formando o conformista. E é triste. Mas eu só vou adiantar uma outra abordagem aqui, que é a redes de palavras. Não existem palavras soltas no mundo. Você falou uma palavra, ela tem que ter relação com outras coisas. Isso Aristóteles tinha mapeado e até hoje a gramática usa o sincategorimático ou acategorimático. São as palavras, se você falou uma palavra, um conceito, ele entra em uma grande rede. Você falou pai, tem que ter mãe, tem que ter filho. Tá? Você falou uma coisa, tem que ter outra. E aí tem as redes. Essas redes podem ser de estrutura conceitual, essas redes podem ser de uma evolução morfológica, de sentidos que a etimologia vai dar conta. Enfim, aí pode ter essas redes também. Isso é muito importante, o aspecto fonético, tá? Que aí a gente vai fazer uma live sobre consciência fonológica, em que isso vai ficar mais claro. Mas tem que instigar essa questão das redes, dos nexos causais de tudo. Isso pega carona na questão da narrativa, isso dá dimensão vivencial, isso dá ideia de acolhimento, não é algo solto, igual você está falando, eu tenho medo de falar meu nome, na hora que falar o nome, mas o nome tem que ter eco, e tudo tem que ter um eco, enfim. Eu falo muito do Carlos Nadalinha, não tenho nenhum vacilo em dizer, o Carlos Nadalinha é o maior craque brasileiro em alfabetização, e hoje o Carlos Nadalinha, inclusive, é secretário nacional de alfabetização e está fazendo um trabalho civilizatório. Uma coisa muito simples que ele tem, mas é uma cartilha chamada Conta para Mim, Guia de Literacia Familiar, que pode ser baixada pelas pessoas gratuitamente pela internet. Enfim, e tem aí dicas bastante interessantes. Tá? E outro dia eu estava lendo na série Analfabetismo Funcional, Estela Quem, uma crítica do Machado de Assis contra a escola, que acho que você não participou desta live. O Machado de Assis tem um conto chamado Conto da Escola, e que se passa em 1840. Ele fala em 1840. Ele vai contar uma situação que passa no ambiente escolar que é biográfico dele. E tinha lá um professor sisudo, e o professor era sisudo e queria criar aquelas coisas por conformidade. Ele acabava criando uma situação que os moleques tinham que mentir para o professor, e sempre tem um cagueta, que é o que viu que o outro mentiu e vai lá e conta que mentiu.
E ele vai mostrando. E tinha um menino, que no caso é o próprio Machado, que ele queria andar na rua, ele queria ver as coisas. Um queria viver e os outros queriam ficar ali na caixinha. E aí você vai vendo já a crítica para a conformidade desde lá de trás. A grande, grande, grande crítica. E as referências que ele vai fazendo, como que ele conseguia, fora da escola, buscar os meios. Ele que chegou lá na escola sem ser um papel em branco. Ele que chegou lá na escola, é a biografia dele. Ele chegou lá sem ser um papel em branco, conseguiu torear aquelas coisas ali e virou um gênio. Uhum. Agora, a criança que chegar na escola com um papelzinho em branco, porque ou é apático, ou porque só interage, entendeu? Sabe? Aí tá isso. A coisa é isso aí mesmo. Enquanto você falava, Vicente, me veio uma imagem, assim, famílias que convivem com gerações anteriores, assim, os seus avós, né? O seu avô, a sua avó, porque eu também tive a felicidade de ter literacia familiar, né? Eu também me vejo Bom, nesse lugar. E eu tinha avós que gostavam de me contar histórias. Eles não liam para mim, mas eles contavam histórias, inclusive histórias da família, né? De gente que eu não conhecia, ou que já não vivia mais, ou da infância deles. E eu me lembro que eu ficava assim maravilhada com aquilo, porque aquela história tinha um poder, porque a história era contada na primeira pessoa, né? Então a pessoa falava de si, meu avô falava de si, minha avó falava de si, e contava histórias que eu achava assim incríveis, né? Que as pessoas moravam não sei aonde, faziam não sei o quê, e me lembro que eu ficava assim extasiada com aquilo, né? Então, ah, o que você fala de ouvir a história, de ter um elo afetivo, de se sentir pertencente, porque de alguma forma aquela história também era minha, porque era da minha família. Aquilo chegava em mim de uma forma carregada de emoção, né? E, portanto, fazia sentido, né? Você quer dizer alguma coisa, Vicente? tem uma coisa mais da questão. O conceito exato para isso, você ficava instalada. Instalada, boa, Aquilo essa se é isso. instala na Uhum, realidade. uhum, uhum, Aí, muitos autores, e quem esbarra com a expressão instalada, não é exatamente a expressão dela, mas a mulher é a Maria Montessori. uhum, A Maria Montessori vai dizer que para educar, a criança tem que estar concentrada, num grau de entrosamento. Ela está na coisa. uhum, Tá? Você tem que criar essas condições para que isso aconteça. Uns filósofos vão dizer, instalou na realidade ou não? Nesse tipo de coisa, você está sendo instalada por uma intimidade, por uma trajetória biográfica, por isso, então a força com que você chega em outro lugar. Aí uhum, você chega num outro lugar dissociante, que é o que vai acontecer na sociedade, e aí você consegue trabalhar. A família Blue Dorn, que é uma família que fomenta o ensino do trivium, tá? E eles abordam muito lados dos pais aplicando o trivium, etc. Entre as grandes críticas que eles têm ao esquema escolar é a divisão muito rígida por fases etárias. E, inclusive, porque isso vai instigando, vem na esteira de as gerações diferentes conviverem menos hoje. uhum. E aí você cria aquela maldição, se você tiver dispuser de uma corrente, é um elo que rompeu, você tem os tesouros deixam de ser pisados só se for um elo. Então, essa experiência da maturidade, da pertença, e por isso que as pessoas não estão instaladas. Uhum, Está todo mundo desinstalado. O uhum, cara fica errático. Tá? E aí ele fica pedinte de migalha de comando. uhum, uhum. É a coisa. Estranha, mas olha que riqueza. A sua educação com o avô instalando numa rede do mundo. Uhum, uhum. Eu me lembro, inclusive, assim, minha avó, ela era uma cozinheira de mão cheia e ela adorava cozinhar.
Então, ir para a cozinha, fazer comida com ela, para mim era uma vivência assim maravilhosa, porque ela ia me contando da onde que vinha a farinha e o ovo e por que que ela misturava daquele jeito e não de outro. E aí ela falava do bolo que um dia ela tinha feito para um aniversário e por que que o meu primo gostava Não, de chocolate e não de laranja. Então, assim, ela ia contando, ela ia conversando comigo, na verdade, ela ia conversando comigo e eu ali às vezes em cima de um banquinho, metia a mão nas coisas que ela fazia, ela só tinha o cuidado de me manter fora do fogo, né? Mas eu me lembro dela dizer assim, tem que tomar cuidado aqui e tal, não pode botar a mão aqui. Enfim, mas eu me lembro, essas lembranças em mim são muito vívidas, né? E eu, então, assim, me instalou mesmo, me instalou. tua avó praticou a modelagem da linguagem, fez a adição dos conectivos, foi te dando as redes causais, Uhum, ali dentro da espontaneidade das coisas do dia. uhum. Agora, esse paradigma está quase extinto. É verdade. Um paradigma que você espera hoje. Ó, vai lá ver televisão Uhum, enquanto eu vou cozinhar. uhum, uhum. Olha a troca do tesouro, tá entendendo? Pela porcaria. É isso aí. Tá entendendo? É, é. Pegaram um tesouro e jogaram fora e substituíram com uma porcaria. Uhum. Inclusive que não, com a qual, inclusive com a qual nenhum de nós conversa. Não é não só a criança, nenhum adulto conversa com televisão, né? Ela é um caminho só. E você tem que aceitar aquilo, mesmo que você questione, você não tem como fazer essa interlocução. Então, a interlocução tá rara. As pessoas podem ter interação, tá? Mas assim, a interação é muito bruta. Sem interação fica a apatia é um desespero, de uma certa forma. A apatia Uhum, é uma resposta ao desespero. A erraticidade ou a apatia é a falta de interação, a busca de interação qualquer. Mas um pouco de elevação nisso é pela interlocução. uhum, São muito poucos os ambientes, inclusive entre adultos, que a interlocução é possível, que os diálogos são possíveis. A maioria dos debates, política, inclusive, mas não apenas, são interações, quando muito, mas não são interlocutivas. A coisa não tem começo, não tem meio, não tem fim, é só uma troca de impressões. O outro, as pessoas estão nesse nível, entendeu? E Eu aí que fico, acontece? fico pensando, sabe, Vicente, que às vezes eu entro em alguns ambientes assim, que tem jovens, de 25, 30 anos, são jovens, né? 25, 30 anos. Começa que a música tá ensurdecedora, você não consegue nem escutar o que as pessoas dizem. Você tem que fazer leitura labial. Assim, você tem que fazer realmente leitura labial para poder entender. E eles acham aquilo o máximo, uma curtição. Me diverti horror. Passou a noite inteira sozinho, né? Porque não conseguiu falar com ninguém, porque ninguém escutou o que ele tinha para dizer, e ele não escutou o que a pessoa tinha para dizer para ele também. Então, assim, eu percebo que isso é também replicar aquilo que as pessoas conhecem, né? Então, você percebe que esse cara está tão desintegrado, e para pegar um viés aqui que o Cássio está chamando de integrativo, ele é tão desintegrado que a simples presença num lugar com outras pessoas com quem ele não fala com ninguém já dá uma aliviada no cara. Esse. É tal grau, é tal alto patamar que. Balada é isso aí. É balada, é Balada é isso um aí. ambiente que você acha que não está É isso sozinho, aí. você está totalmente abandonado naquela merda, É e isso mesmo. você acha que, porque as pessoas tal. Então, assim, você se engana que você teve uma acolhida, que você integrou alguma coisa quando está todo mundo assim. Mas o fato de eu olhar assim, o outro olhar assado, o cara acha que já foi Uhum. acolhido. É. Uhum. Entendeu? Porque é só o grau de desespero, a dessensibilização dessas pessoas está muito grande. Uhum. Estelinha, vamos ver o seguinte: a gente tem mais 10 minutos, que aqui tem Isso. aquela questão, 9 minutos na realidade, aqui tem aquela questão de que deu uma hora, aí a gente fica off e aí perde, inclusive, a filmagem. A Eu filmagem. queria fazer alguns comentários aqui, a gente começou já no embalo e fui. Importante algumas apresentações aqui, que ainda que muitas vezes eu sei redundante. A Estela Bittencourt é uma Life Strategist, é de Porto Alegre, uma das primeiras e das maiores
colaboradoras nossas aqui da Casa da Crítica, tem com a gente um curso notável de comunicação empática, mas que é como um pé na comunicação, mas é um pé um pezão no autoconhecimento, vai mostrar essa questão da empatia por uma perspectiva integrativa, tá? Então, tem um curso com a gente, vira e mexe, tem alguns trabalhos aqui juntos, na área aí da divulgação do ser e do desenvolvimento do ser. Você sabe que eu sou incorrigível, né? Tem coisas que eu vou ter que contar. A gente falou que não ia contar, mas eu não vou aguentar. Eu tenho que dizer isso. Eu estou anunciando aqui de antemão que eu e a Estela vamos promover um trabalho sobre Monteiro Lobato, envolvendo educação do imaginário, envolvendo tonificação no caminho das virtudes, equilíbrio dos afetos e etc. Tá? E vem coisa muito boa por aí, tá? E, enfim, então, eu não consegui, Stanley, eu tive que soltar. Como é que faz um negócio? Tive que declarar isso ao vivo e a cores, né, Vicente? Tive que declarar. Eu tentei me segurar. Então, vem coisas aí muito boas. No ambiente da Casa da Crítica, a gente quer promover inteligência, quer promover cultura humanista, mas papo é reto. Nós não somos um lugar de ocupação teórica nem prática. Nós somos um lugar de ocupação existencial. Uhum. As pessoas precisam existir mais. Uhum. Não é o foco pragmaticista que melhora a tua existência e nem o teórico erudito para ficar discutindo o item do detalhe da coisa, que é outro escapismo. Uhum. A vida bem vivida é uma articulação entre a demanda prática, sim, que existe, a abstração das coisas e uma mediania para uma existência bem vivida. E a gente aborda muito aqui, todo mundo deve conhecer, eu suponho, nosso trabalho sobre analfabetismo funcional. E, enfim. Aliás, para quem ainda não assiste, né? O Vicente, diariamente, entre segunda e sexta-feira, entra ao vivo no Instagram, ao 12:30, e fica em torno de 15 minutos, às vezes ele é um pouco mais generoso, fica ali respondendo uma pergunta ou outra, em que ele faz recortes muito interessantes, porque ele recorta e mergulha dentro desse recorte, de qual é a relação desse recorte, assim, da filosofia, da história, da cultura, da antropologia, com o analfabetismo funcional. Eu procuro assistir todos os dias, às vezes não consigo porque eu tenho outros compromissos, mas eu sempre que assisto saio dali pensando coisas. Então hashtag fica a dica também para quem quer ouvir coisas pertinentes no meio do dia, enquanto almoça, ou enquanto se desloca, ou mesmo sentado prestando atenção, se quiser, que é o meu caso, que é o que eu faço. Fico feliz, Estelinha, fico feliz aí que está tendo dessa valia reflexiva. O pessoal tem que refletir, Estelinha. Uhum. Você entende? Quando a gente fala analfabetismo funcional, o pessoal acha que está só no cognitivo. Não é. O cognitivo é um efeito de um monte de problema. É cognitivo, é afetivo. No limite é um medo de liberdade. Tá? No limite é o grande medo que as pessoas têm da liberdade humana. Tá? Então a Casa da Crítica se ocupa com isso. O analfabetismo funcional é uma existência menor. É uma inteligência anã. É uma existência diminuída. Tá? É uma liberdade castrada. E a gente aborda muito esse tipo de coisa. A gente vê bem, quando a gente fala de analfabetismo funcional, essa perspectiva é negativa, mas eu falo da inteligência. Tá? E a gente tem o nosso curso de Trivium também, e a gente entra num patamar de constituição muito refinada aí das inteligências ao longo das questões. Estelinha, nosso time is short. Isso aí. Tá? Se alguém tiver algum comentário, a gente pode bater algum papo ainda de saideira. Então, deixo o agradecimento aí ao Carlos, ao Cássio, ao André, que está presente, ao Aurélio, tá? Adolfo. Se não, fica agradecimento e voltamos em breve. Ótimo. Carlos, muito obrigado, Estela, muito obrigado pela presença. Vicente, obrigada também pela conversa, é sempre ótimo papear com você, agora que a gente só consegue se aglomerar digitalmente, né, virtualmente, porque pessoalmente a gente não consegue nem, às vezes, se deslocar por essas questões que a gente está vivendo. Mas sim, muito obrigado por todos que passaram por aqui também, obrigado pela conversa, foi ótimo, e eu desejo para todos um ótimo final de semana, e a gente volta, né, Vicente?
várias vezes. Abraço para todo mundo.